Olá, sejam bem-vindos ao Emagreça da Teoria Prática. Aqui nós discutimos um conjunto de estratégias para você aprender a emagrecer. Eu sou Flávia Cunha, médica endocrinologista, e hoje a gente vai conversar sobre o papel da atividade física no emagrecimento. Por que que eu selecionei esse tema, né? É muito comum receber no consultório pacientes reclamando, né, que fazem atividade física de forma regular, mas que não conseguem emagrecer, né? E aí elas chegam bastante desanimadas e tentando entender, né, por que que não gera essa perda de peso, não gera esse emagrecimento desejado. Então, hoje eu preparei um material que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é um material de PowerPoint mesmo, porque eu tinha muita coisa de figura para mostrar e eu acho que isso vai facilitar a nossa vida, tá? Vamos lá. Então, quando a gente fala em emagrecimento, a gente lembra logo das atividades aeróbicas, né? O que são atividades aeróbicas? Uma caminhada, uma corrida, um patins, andar de bicicleta, fazer caminhada aqui na esteira. Então, olha só, que interessante. Se eu faço 1 hora de caminhada na esteira, eu vou gastar em torno de 240 calorias. E aí, se eu como um pedaço médio aqui de bolo simples, não é nem aquele bolo que tem recheio, nem cobertura, um bolo branco simples, ele vai ter 264 calorias. Então, o que acontece? Não estou desestimulando vocês a realizar atividade física, a realizar a caminhada na esteira. Mas o que é frequente é que muitas pessoas acham chato, monótono, né, ficar na esteira, e aí quando elas conseguem completar ali, por exemplo, 1 hora de caminhada, que é quando elas vão gastar essas 240 calorias, elas se sentem poderosas, né? Elas acham que elas podem, que elas merecem alguma coisa, que elas podem, de alguma forma, compensar. E aí elas acabam comendo um pouquinho mais, às vezes se permite, né, comer um pedaço de bolo, comer alguma coisa que não estaria ali na programação. E aí, facilmente, olha, ela acaba compensando o gasto calórico que ela teve ali na 1 hora de esteira, né? Então, eu queria chamar a atenção aqui, o nosso primeiro alerta dessa discussão, dessa aula, é que não adianta fazer atividade física se você vai comer mais calorias do que você gasta, tá? Então, você não vai ter benefício no emagrecimento. Claro que você vai ter benefícios em saúde, né? Isso aí é inegável. Então, a atividade física, independente da perda de peso, ela tem benefícios para a saúde. A gente vai falar um pouquinho disso também mais para frente. Mas para o emagrecimento não vai adiantar, tá? Então, ali naquela compensação ali da esteira com o bolo, ela vai no máximo manter, né? Ela vai no máximo não ganhar, ela vai prevenir o ganho de peso, mas emagrecer de fato ela não vai. Então, é aquela história de que eu não posso ter a sensação de que eu posso compensar com comida porque eu já paguei o meu treino, tá? Então, isso precisa ficar muito bem claro na cabeça. Vamos fazer uma outra comparação aqui. Então, a mesma esteira, né, a mesma caminhada ali lenta na esteira por 1 hora, a gente já aprendeu que são 240 calorias que a gente gasta. E olha que interessante, fazer compras no supermercado por 1 hora, a gente gasta 270 calorias. Olha só, praticamente a mesma coisa aí, né? Até um pouquinho a mais. Qual que é a diferença? É que no supermercado você está fazendo um monte de coisa, você está procurando os produtos da sua lista, aí o seu carrinho vai enchendo, você vai empurrando ali o carro, né? Vai passeando ali pelas passarelas ali pelas estantes ali do supermercado, e aí você não percebe, na verdade você se distrai quando viu, já passou 1 hora e você nem sofreu, como geralmente é comum a gente ver as pessoas sofrendo caminhando na esteira, né? Então, aí eu queria chamar, né, a atenção, quer dizer, um novo alerta, procurar atividades que me distraiam, né, que sejam de alguma forma prazerosas. Não é que eu estou desestimulando fazer um exercício, né, específico e fazer compras no supermercado, não é isso. Mas é que assim, quando a gente não
percebe, né, quando a gente se distrai, quando a gente faz uma coisa que acaba às vezes até sendo prazerosa, você não fica com aquela sensação de poder compensar, né? E além disso, é mais fácil você se engajar, se motivar e você manter essa atividade de forma crônica aí, né, por mais tempo, tá? Então vamos fazer umas outras comparações aqui interessantes. Olha, eu vou dar uma informação bem valiosa para vocês. Dormir por 1 hora, nós gastamos de 50 a 60 calorias, tá? Nessa hora, dormindo. Quer dizer, ou seja, mesmo dormindo, a gente gasta caloria, né? É o nosso gasto metabólico basal. A gente vai ver isso lá na frente. Se eu estiver deitado, mas estiver acordado, quer dizer, já não estou dormindo, mas estou deitado por 1 hora também, gasto um pouquinho mais, de 70 a 80 calorias. Se eu me sentar e começar a digitar, por exemplo, ali um trabalho, aumenta um pouquinho o meu gasto calórico. Já vou para 95 calorias. Se eu estiver sentado da mesma forma, mas ao invés de digitar, eu estiver estudando, né, estiver ali raciocinando, tentando entender alguma coisa, olha, gasta um pouquinho mais, 120 calorias em 1 hora. Se eu estiver em pé por 1 hora sem fazer nada, vamos supor, sei lá, que eu estou numa fila de banco, e aí passei 1 hora na fila, gastei em torno de 130 calorias. Olha só que interessante, já é mais do que o dobro do que eu gasto dormindo, né? E se eu tiver, por exemplo, em pé também, mas cozinhando por 1 hora, já são aí 170 calorias, tá? Então, queria só discutir essas atividades aí com vocês, para vocês observarem a diferença no gasto energético, né? Então, um outro alerta aí pra gente, uma reflexão, mesmo dormindo, gastamos caloria. Isso é o nosso metabolismo basal. Então, vamos lá. Vamos imaginar uma mulher jovem, tá? Que tem um metabolismo de repouso em torno aí de 1.200 calorias em 24 horas. Então, essa mulher, ela gasta, mesmo que ela esteja dormindo ou parada, deitada, sem fazer nada, ela vai gastar em torno de 1.200 calorias em 24 horas, num dia inteiro, tá? Então, esse é o metabolismo de repouso dela. Se eu pegar essas 1.200 calorias e dividir pelas 24 horas que tem um dia inteiro, vai dar 50 calorias por hora, que é exatamente o metabolismo basal, que é aquilo que eu mostrei para vocês, que é o nosso gasto mesmo dormindo. Existe chance dela gastar menos do que isso? Não, não ocorre. Em condições fisiológicas normais, desde que ela não tenha, né, uma doença, por exemplo, um hipotiroidismo, que diminui muito o metabolismo. Então, assim, esse é o mínimo, tá? É o que o corpo dela garante para ela. Só dela estar viva, só dos órgãos estarem funcionando, o organismo garante esse gasto de 50 calorias por hora, tá? Como é que ela faz para aumentar essa velocidade de gasto, aumentar esse gasto energético? Tem que se mexer mais, que é o que a gente viu, né, naquela lista ali que eu coloquei para vocês. Então, à medida que eu vou, né, aumentando a minha atividade, quer dizer, deitado é uma coisa, sentado já é mais, em pé já é mais. Então, à medida que eu vou me mexendo mais, eu vou gastando mais, tá? Então, vamos imaginar essa mesma mulher que gasta essas 1.200 calorias nas 24 horas. Vamos tentar dividir esse gasto em 3 períodos, manhã, tarde e noite, porque aí eu acho que fica mais fácil da gente visualizar. Então, 24 horas dividido em 3 períodos, são 8 horas em cada período, tá? Então, eu fiz uma simulação aqui, por exemplo, de 6 da manhã às 2 da tarde, de 2 às 10 e de 10 às 6, que seria, na verdade, aqui a madrugada. Então, eu dividi em 3 períodos de 8 horas. Se eu sei que ela está gastando em média de 50 calorias por hora, em cada período ela vai gastar em média 400 calorias. Claro que, né, na vida real, vamos dizer assim, não funciona exatamente assim, mas é uma média só para a gente entender aqui o que eu quero explicar para vocês. Bom, então vamos focar nesse período da manhã dela aqui, tá? Então, a gente já sabe que esse período da manhã vai durar 8 horas e nessas 8 horas ela vai gastar 400 calorias. Vamos fazer uma analogia como se fosse um trabalho, né? Então, vamos imaginar que eu fui contratada para fazer um trabalho de 8 horas. Então, eu vou ficar, por exemplo, numa loja durante 8 horas e aí nessas 8 horas eu vou ganhar R$400 só para eu estar lá dentro, recebendo os clientes. Agora, o meu patrão que me contratou, ele me falou assim, se você fizer uma venda, né, uma venda por hora,
a tua hora, ao invés de R$ 50 a hora, ó, eu estou fazendo a analogia das 50 calorias por hora, né? Então, ao invés de R$ 50 a hora, você vai ganhar R$ 500 a hora, tá? Então, vamos lá, se esforça, que aí a tua hora aumenta, certo? Então, o que que acontece? Eu começo lá a trabalhar, peguei lá o trabalho 6 da manhã, e aí quando chegou lá para 1 da tarde, eu não tinha feito venda nenhuma. Então, se eu já tinha trabalhado 7 horas ali, eu já tinha garantido pelo menos uns R$ 350, que é o meu basal, vamos dizer assim, né? E aí, na última hora, ou seja, entre 1 e 2 da tarde, eu fiz uma venda. Olha que maravilha. Então, nessa última hora, eu valorizei essa minha hora. De 50, ela foi para R$ 500. Então, no final desse período aí, 2 horas da tarde, quando eu larguei o meu emprego, o que eu recebi do meu patrão? Eu recebi os 350 e mais os 500, né? Eu recebi R$ 850, sendo que eu sabia que eu tinha garantido R$ 400. Olha como eu dei um pulo de 400 para 850. Por quê? Porque nessa última hora eu me esforcei mais e aí eu consegui fazer a venda, tá? Então, gente, o que eu quero dizer com isso para vocês? As atividades que nós fazemos acordados são uma forma de acelerar esse gasto basal, né? Então, o que eu fiz aqui de me esforçar nessa última hora, ou seja, né, fazendo paralelo aí com o exercício, com a atividade física que a gente está discutindo, se eu tivesse nessa hora, de uma às 2 da tarde, se eu tivesse feito um exercício físico, por exemplo, se eu tivesse jogado futebol, se eu tivesse feito 1 hora de dança, por exemplo, eu ia aumentar muito o meu gasto energético, né? Então, aqui o exemplo que eu coloquei aqui, né? Então, lembra, dormindo por 1 hora, 50 calorias por hora, tá? Que é o meu gasto basal. Se eu dançar por 1 hora, olha, eu vou para 500 calorias por hora. Eu tive um aumento de 10 vezes, e aí eu consigo aumentar muito o meu gasto basal, tá? Então, aqui no exemplo aqui anterior, é como se eu aumentasse, nesse mesmo período da manhã, eu aumentei de 400 para 850 o meu gasto energético, tá certo? Então, só para a gente enxergar a atividade dessa forma, né? Porque eu acho que é uma forma de estimular mais. E aí, vamos continuar nesse exemplo. Então, essa mulher, né, que passou aqui essa manhã inteira e gastou, vamos dizer que ela só dormiu, ela gastou 400 calorias, quando deu 2 da tarde, ela acordou e ela foi almoçar. E aí ela comeu um prato aqui, por exemplo, de 400 calorias. Então, ela conseguiu repor, né, tudo o que ela gastou nesse período aí da manhã. Então, aqui, teoricamente, está 0 a 0, tá? Ela não está nem engordando, mas também não está emagrecendo. Agora, olha que interessante, se ela tivesse acordado 1 horinha mais cedo, ou seja, 1 hora da tarde, e tivesse dançado de 1 às 2, ela ia para 850 calorias, né? E aí, olha só, se ela comesse o mesmo prato de comida, de 400 calorias, ela ainda tinha um déficit aqui, ó. Na verdade, ela tinha um balanço negativo, que a gente chama, um balanço energético negativo, que é o momento ideal para perda de peso, né? Eu preciso ter exatamente esse balanço negativo para que o meu corpo comece a emagrecer, comece a queimar gordura, tá certo? Então, mostrando aí a importância do exercício físico, da atividade física para perda de peso, mas precisa ser assim, precisa provocar déficit calórico, ou seja, balanço calórico negativo, ou seja, gastar mais do que eu consumo na forma de alimento, tá? Então, aqui uma outra reflexão aqui. Qualquer atividade que mexa o corpo provoca aumento do gasto calórico, que é aquilo que a gente mostrou, né? Qualquer coisa que eu faça, eu provoco aumento em relação ao meu basal. Meu basal era de 50 calorias por hora, eu posso aumentar, por exemplo, até 500 por hora, se eu fizer uma dança, jogar um futebol, se fizer uma coisa que consuma mais o meu corpo, né? Um exercício mais forte, mais intenso. Tá? Então, assim, de uma maneira geral, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar ser uma pessoa mais ativa, mesmo que eu não consiga de imediato me engajar no exercício físico, entrar numa academia, entrar numa dança, entrar num pilates, eu preciso, no dia a dia, tentar ser uma pessoa mais ativa, tá? Porque aí tem muitas atividades do dia a dia que gastam muita energia, que gastam muita caloria e contribuem para o emagrecimento.
Então, a gente está falando muito de atividade física, exercício físico, vamos entender exatamente essa diferença. Então, atividade física é qualquer movimento corporal que leva a um aumento do gasto energético. Então, a gente já falou de algumas, né, no início da aula. A gente, por exemplo, as compras no supermercado por 1 hora, né, eu gasto 270 calorias. Ou seja, eu estou ali empurrando o carrinho, eu estou andando pelos corredores. Então, isso tudo está fazendo os meus músculos se movimentarem, né, o meu corpo se movimentar. Então, isso provoca um aumento de gasto energético, né? Então, é considerado uma atividade física. Ficar em pé segurando um bebê por 1 hora. Olha quantas calorias eu gasto, 140 calorias. Quase 3 vezes mais do que o meu gasto basal, que é em torno de 50, 60 calorias, né, por hora. Então, também é uma atividade física. Limpar a casa por 1 hora. Olha quantas calorias gasta, 300 calorias, né? Então, é um excelente exercício. Qual que é a diferença para o exercício físico? O exercício físico, ele é um tipo de atividade física, só que de uma forma estruturada, de uma forma planejada. Eu faço movimentos repetitivos e o meu propósito é melhorar o desempenho físico, né? Então eu não vou por exemplo, eu não fico segurando o meu bebê pensando que eu quero melhorar o meu desempenho físico, eu quero aumentar minha força. Não. Eu tenho um gasto, mas assim não é o meu propósito, né? Não é o meu objetivo. Agora, se eu danço, né? Se eu jogo um futebol, se eu faço uma bicicleta, se eu corro na esteira, isso tudo é um movimento estruturado, é um movimento repetitivo e tem um propósito de melhorar o desempenho físico, tá? Então, essa é a diferença do exercício para a atividade física. Mas, independente disso, a gente observa que ambos aumentam o gasto energético. Olha que interessante, limpar a casa por 1 hora gasta as mesmas calorias do que, por exemplo, bicicleta, fazer uma bicicleta, andar de bicicleta por 1 hora, tá certo? Inclusive, vou dar até um exemplo que eu lembrei agora. Quando eu fazia residência de clínica médica, eu trabalhava no hospital, o hospital da minha residência, né? Ele tinha ali a sala de prescrição, que era onde os médicos ficavam, e ele tinha o posto de enfermagem, que era, sei lá, uns 10 metros de distância da sala de prescrição, chutando mais ou menos essa distância, né? E aí, assim, cada residente tinha 10 a 12 pacientes para cuidar durante o dia. Então, assim, eu fazia aquele percurso muitas vezes, muitas e muitas vezes durante o dia, porque eu tinha que levar a prescrição, aí depois voltava, aí ia ver um paciente, aí tinha que mudar a prescrição, aí ia lá no posto de enfermagem de novo, aí voltava para a sala de prescrição, aí tinha que fazer uma medicação, ia lá orientar a enfermeira para fazer a medicação. Então, assim, eram idas e vindas, né, muitas vezes naquele percurso, tá? Então, assim, eu não estava fazendo um exercício físico, porque eu não estava de roupa de exercício, não era nada estruturado, não era nada planejado, né? Eu estava, na verdade, fazendo uma atividade física, porque eu estava me movimentando. O objetivo não era melhorar o desempenho físico, o objetivo era trabalhar, mas eu perdi peso nos primeiros meses de residência, porque eu andei muito, eu andava muito todo dia, e aí não conseguia, não compensava com comida aquele aumento de movimentação durante o dia, né? Então, sem querer, eu emagreci fazendo uma atividade física, quer dizer, um exercício não estruturado, tá? Então, de alguma forma, aumentou muito o meu gasto energético naquela época. Muito bem. Quando a gente fala quando a gente ouve, né, sobre recomendação padrão para realizar exercício físico, muito se ouve que o ideal são pelo menos 150 minutos por semana, 150 minutos de exercício físico por semana, né? Isso, na verdade, é para melhora da saúde, tá? Então, você tem melhora da saúde e talvez até uma prevenção de ganho de peso quando você faz esses 150 minutos por semana. Mas o que os estudos mostram é que para emagrecimento, o mais efetivo é o dobro disso, tá? Em torno de 300 até 400 minutos por semana. Então, isso seria mais efetivo para o emagrecimento. Agora, volto a dizer, né? Mesmo que eu não faça exercício físico, mais importante do que isso é
que o meu gasto metabólico seja maior do que o meu consumo energético, do que o meu consumo alimentar, tá? Então, mesmo não fazendo exercício físico, eu preciso, de alguma forma, através das atividades do meu dia a dia, eu preciso gastar mais do que eu vou consumir. Tá certo? E aí, como a gente falou de benefícios para a saúde, vamos só recapitular aqui alguns dos benefícios para a saúde que o exercício, né, e a atividade física de alguma forma apresentam. Então, quando a gente se movimenta, quando a gente movimenta os nossos músculos consomem a glicose, né, que é a energia do nosso corpo. Então, para ele se movimentar, né, o músculo ali, para ele realizar aquele movimento que eu estou pedindo para ele fazer, ele vai usar a glicose como fonte de energia. Então, olha que interessante. Ele puxa essa glicose do sangue para dentro dele. E aí, o que eu tenho? Eu tenho uma redução da glicose no meu sangue. Isso é muito positivo, porque eu acabo tendo uma redução da resistência insulínica e, consequentemente, uma redução do risco de diabetes. Em pacientes que já são diabéticos e fazem atividade física ou exercício físico, como eu coloquei aqui a fotinho, né, do glicosímetro, medindo aqui a glicose desse paciente que está se exercitando, a gente observa uma diminuição, né, dessa glicose, então, assim, um melhor controle do diabetes. Então, ele tem esse benefício justamente por aumento, principalmente por aumento dessa captação da glicose, né? O próprio músculo, para se movimentar, ele capta essa glicose. Além disso, né, no perfil de colesterol, a gente observa também redução dos triglicerídeos e aumento do HDL. O HDL é o colesterol bom, tá? Então, o HDL, ele funciona como uma vassourinha do nosso organismo. Então, ele limpa o colesterol ruim, ele limpa o LDL. Então, se eu aumento o HDL, eu aumento a limpeza das minhas placas, a limpeza do colesterol ruim, né? Fazendo com que eu tenha uma diminuição da formação de placas. Isso é protetor para o coração, né? E tem um benefício interessante também, que é quando a gente mexe, né, o próprio chacoalhar, vamos dizer assim, do sangue na parede dos vasos sanguíneos, né, que são os vasos que levam o nosso sangue. Então, esse chacoalhar, ele estimula a produção de óxido nítrico. O óxido nítrico é uma substância que a parede do nosso vaso produz e que causa uma dilatação, ou seja, um aumento desse vaso. Isso significa um relaxamento do vaso. Então, isso gera uma redução da pressão arterial, ou seja, controle de pressão arterial. Isso é maravilhoso também porque diminui o risco de hipertensão arterial, né? E em pacientes hipertensos, pode, aos poucos, né, e cronicamente, pode ir baixando e controlando melhor essa pressão. Então, são benefícios aí para a saúde, né, que, assim, independente do emagrecimento, a gente acaba observando. Bom, existem muitas motivações para se fazer exercício físico, né? Então, tem um grupo de pacientes, vamos imaginar esse grupo aqui em cinza. Então, tem um grupo de pacientes que faz exercício físico, muitas vezes por ordem médica, né? O médico foi lá e orientou, pediu para ele fazer, e aí ele faz. Ou então, para não se sentir culpado, né? Ele faz muito mais para não sentir culpa do que, de fato, por enxergar os benefícios ou porque ele gosta. Faz por medo de adoecer, né? Então, ele já ouviu esses benefícios que a gente comentou, ele ouviu na mídia, ele ouviu dizer que exercício é bom para a saúde, e aí ele faz porque ele não quer virar diabético, porque ele não quer virar hipertenso. Ou ele faz, por exemplo, para atingir um resultado específico. Essas são as pacientes que vão no meu consultório, né? Elas fazem atividade física, exercício físico, porque elas querem emagrecer. Esse é o principal objetivo delas. E tem um outro grupo de pacientes, de pessoas, que fazem exercício físico porque sentem um real prazer durante o exercício, né? Essas pessoas, elas sentem maior disposição durante o exercício, sentem melhora do humor e melhora da qualidade de vida. Então, olha a diferença, olha que interessante, né? Ela sente os benefícios do exercício, não é? O propósito é muito diferente desse primeiro grupo, né? Então, olha, isso foi uma frase de um filósofo grego. Olha que interessante, os melhores exercícios são aqueles que não só exercitam o corpo, mas que também deleitam a alma. Então, isso eu trouxe para a gente discutir, né, que é importante a gente se relacionar bem com esse exercício, a gente ter uma sensação boa,
né, durante o exercício, ou quando eu penso que eu vou fazer esse exercício, eu preciso ter uma sensação boa. Então, o alerta é, se um exercício desperta uma sensação ruim, ele deve ser reavaliado, né? Então, a gente tem que pensar em trocar esse exercício, ou trocar o local de realização desse exercício, ou trocar o grupo, né, em que se realiza esse exercício. A gente precisa identificar por que o paciente tem aquela sensação ruim, aquela relação, né, desastrosa com o exercício, e a gente precisa reavaliar isso e trocar esse exercício, tá certo? Bom, e aí eu trouxe algumas dicas aqui para tentar aumentar a motivação, né? Para transformar aquele grupo cinza naquele grupo rosa. Então, primeira coisa, é importante o paciente contabilizar as horas em repouso e as horas em atividade física e traçar uma estratégia para diminuir esse repouso. Então, mesmo que no primeiro momento ele não esteja pronto ainda para iniciar um exercício físico, para ir para uma academia, para entrar num pilates, para entrar numa academia de dança, mesmo que ele ainda não esteja preparado para isso, mas como a gente já comentou, muita atividade física do dia a dia também gasta energia, né? Então seria interessante a gente só diminuir o tempo de repouso e tentar aumentar o tempo de atividade física desse indivíduo, certo? Discutir o local de realização do exercício físico. Então, assim, muita gente acha que tem que pagar uma academia, que tem que sair de casa. E aí vem questões, né, de, eu não tenho dinheiro, é perigoso andar na rua, é perigoso ir para academia porque eu vou andando, não tem segurança pública. Então, surgem várias dificuldades. E aí a gente precisa desconstruir isso, né, mostrar que o exercício pode ser feito mesmo em casa. Olha, por exemplo, puérperas, né, mulheres que acabaram de ter bebê, né, são mulheres que dificilmente vão conseguir sair para fazer um exercício físico, né, para fazer uma atividade física, né, específica. Então, ela é um grupo que pode facilmente fazer exercício em casa, pode usar inclusive o bebê, né, como pezinho para fazer alguns exercícios. Hoje em dia tem muito aplicativo, claro que assim, nada substitui um professor de educação física, né, ou um fisioterapeuta, nada substitui o profissional que estudou tantos anos e que tem aquela expertise, né, para orientar você para um exercício, né, estruturado, um exercício específico para o seu perfil, para o seu biotipo. Mas, por exemplo, né, em tempos de isolamento ou numa situação, por exemplo, como a puérpera que não pode sair de casa, tem muitos aplicativos interessantes. Às vezes até você liga um YouTube, coloca uma música animada, né, tem várias coisas de coreografia, né, as pessoas ensinando coreografias. Então, assim, tem muita coisa para fazer sozinho, né, pelo menos para começar, pelo menos para sair ali do repouso, tá? Buscar um propósito no exercício que não seja simplesmente emagrecer. Então, vamos falar da dança, né? Então, vamos supor que eu quero aprender uma dança nova, ou então eu quero aprender uma coreografia nova. O meu objetivo, ele está diferente, ele está desfocado do peso, né? O meu objetivo é, por exemplo, aprender aquela dança, ou então aprender a decorar aquela coreografia, saber fazer, né? Saber imitar, fazer aquela coreografia que eu acho bonita, que eu acho legal. Então, o propósito, ele não tem foco no emagrecimento. O emagrecimento, ele é uma consequência de um outro foco. Isso ajuda muito a aumentar o engajamento, né? Que a pessoa continue ali engajada, fazendo atividade física de forma regular. Estimular a competição, né? Mas é uma competição boa, né? Uma competição pode ser consigo mesmo, pode ser com os outros, mas assim, num sentido positivo, se desafiar. Então, por exemplo, né, num exercício de musculação, então, você começar a perceber, né, que aquele exercício, aquele exercício específico, aquele peso que você tinha dificuldade de carregar, você já começa a melhorar, ele já começa a ficar fácil, você vê que você está aumentando o peso. Então, isso é uma forma de você se desafiar e também é uma forma de você mudar o foco, né? Quer dizer, o seu objetivo principal é se desafiar, é melhorar naquilo e não, de fato, emagrecer e não, de fato, só aumentar os músculos ou só definir o corpo. Você tem um outro objetivo que é um desafio, né? E aí você tem como consequência essas outras questões, perda de peso, melhora da musculatura, da composição corporal, enfim.
estimular a autoestima, né? Então é importante a gente ter essa relação boa com o exercício, né? É importante a gente se sentir bem fazendo exercício, a gente vê que a gente tem, né, o feeling para aquele exercício, vamos dizer assim, eu sou boa de dança, eu sou boa no futebol, eu sou boa em tal coisa, eu sou boa no pilates. Então, assim, a gente vê um exercício em que a gente assim, tem uma identidade maior, que a gente apresente uma facilidade, porque aí com isso a gente aumenta a nossa autoestima, né? E aí também é mais fácil você engajar, é mais fácil você permanecer fazendo aquele exercício. Desenvolver consciência corporal, olha, isso é super importante. Consciência corporal, respiração, relaxamento antes e durante o exercício, né? Então, esse exemplo que eu dei, só o fato de você perceber que você está puxando aquele peso com mais facilidade, né? Então, isso é uma consciência corporal, isso é o que a gente, é uma das coisas do exercício intuitivo, você está prestando atenção no seu corpo, como o seu corpo responde àquele exercício. Inclusive, quem trabalha dessa maneira, quem se exercita dessa maneira, tendo essa consciência, percebendo, estando focada no movimento que está fazendo, tem muito menos lesão, né? Então, é uma forma de se proteger contra a lesão durante o exercício. E, finalmente, estimular a socialização, né? Embora tenham alguns grupos que precisem fazer, por exemplo, em casa, mas em outras situações que você possa sair, que você possa ir para uma academia, que você possa ir para um estúdio de pilates, você socializa, né? Você socializa com o professor, você socializa com os outros alunos, então isso também faz parte do exercício, isso também é importante para o engajamento aí no exercício, né? Bom, então a gente está finalizando aqui. Eu queria resumir aqueles alertas, né, aquelas reflexões que eu coloquei. Então, não adianta fazer atividade física se você come mais calorias do que você gasta, né? O pensamento de compensar, eu não posso ter o pensamento de compensar porque eu já paguei meu treino, porque aí vai tudo por água abaixo e eu não emagreço. Procurar atividades que distraiam, que sejam prazerosas, né? Atividades assim, que eu esteja ali fazendo e nem perceba. Quando eu percebi, já passou 1 hora, já passou 1 hora e meia, foi gostoso, foi prazeroso, ainda gastei calorias, não sofri e não fico com aquele pensamento de que, eu mereço comer porque eu já paguei o treino, né? Mesmo dormindo, gastamos calorias, né? O nosso metabolismo basal. Então, lembrar que a gente tem a ajuda do nosso corpo, né? O nosso metabolismo basal é ali a nossa ajuda, o nosso salário garantido, vamos dizer assim, tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Aí já vem para o próximo. As atividades que fazemos acordados são uma forma de acelerar esse gasto basal, né? Então, lembra da história da dança, né? Então, eu acelero de 50 para 500. Olha que ganho, né? Olha que maravilha. Qualquer atividade que mexa o corpo provoca aumento do gasto calórico. Então, lembrar que eu não posso me desmotivar, mesmo que eu não possa ir para uma academia, mas eu tenho inúmeras outras formas de gastar a minha energia e eu preciso investir nisso, eu preciso ter a consciência, conhecer e investir nessas atividades. E lembrar que se um exercício desperta uma sensação ruim, ele precisa ser reavaliado, não adianta, não vale a pena investir numa coisa que não está te trazendo felicidade, não está te trazendo alguma forma de prazer. Muito bem, então vamos voltar. Então era isso que eu tinha para falar, eu espero que vocês tenham gostado e me acompanhem aqui até o próximo episódio. Um abraço.